بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. Louvado seja Allah, o Senhor do Universo, o clemente e misericordioso, o soberano do dia do juízo final. Testemunho que não há divindade a não ser Ele, e testemunhamos que Muhammad é o seu servo e seu mensageiro, foi enviado de Allah para toda a humanidade como misericórdia, cumpriu a sua mensagem, transmitiu o Islã para toda a humanidade. Que a paz esteja sobre o seu mensageiro Muhammad, seus companheiros, suas esposas, seus parentes, seus familiares, seus companheiros e todos aqueles que seguirem a sua guia até o Jesus final. Meus irmãos muçulmanos, meus irmãos na fé, Allah nos ordenou a temer a Ele, dizendo: ó fiéis, temam Allah. Meus irmãos, nesse dia abençoado de sexta-feira, o assunto de hoje é sobre alguns versículos corânicos, porque Allah diz no Corão, na surata de nome Muhammad: por acaso não refletem no Alcorão? Por acaso não meditam acerca do Alcorão sagrado? Ou seus corações estão selados? E no outro versículo: se nós tivéssemos feito esse Alcorão descer sobre uma montanha, essa montanha teria se fendado, rachado por temor a Allah, louvado seja. Allah diz no seu sagrado livro: e Ele socorrerá e protegerá os crentes. A pergunta pode ser impertinente, a pergunta pode ser exaustiva. Esta pergunta que todos nós devemos fazer para nós mesmos, dia após dia, antes de entrar na mesquita e depois de sair da mesquita. É uma pergunta incomoda todos nós. E a resposta incomoda mais ainda. A pergunta é: tu é um verdadeiro crente? Tu é um verdadeiro fiel? Tu é um verdadeiro muçulmano? Hassan al-Basri, esse Hassan al-Basri dos Tabi'in. O que quer dizer Tabi'in? São aquelas pessoas que aprenderam o Islã daqueles que aprenderam o Islã do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. São os seguidores do Sahaba, os companheiros do profeta Muhammad, são os Tabi'in. Esse Hassan al-Basri era conhecido Sayyid, o senhor dos Tabi'in. Disseram até: o melhor do Sahaba quem era? Abu Bakr. E o melhor homem depois dos Sahabas quem era? Hassan al-Basri. Foi perguntado para ele: tu é crente, ó Hassan? Tu é um fiel? Ele disse: se estás me perguntando sobre os 6 pilares da fé, sou, não duvido disto. Mas se estás me perguntando sobre um versículo, que é o segundo versículo da surata de número 8, que diz o seguinte: somente são crentes aqueles que, quando é mencionado o nome de Allah, seus corações tremem, e quando são recitados os versículos de Deus, aumenta sua fé e se encomendam a Allah, cumprem a oração e gastam daquilo que os agraciamos. Esses são os verdadeiros crentes. Disse Hassan al-Basri: se estás me perguntando sobre esse versículo, eu não sei te responder se eu sou crente ou não. Hassan al-Basri, o melhor muçulmano da geração após o Sahaba. Essa pergunta que todo muçulmano e muçulmana deve se perguntar antes de entrar na mesquita e após sair da mesquita: eu sou crente verdadeiro ou não? Como disse o próprio Hassan al-Basri e outros: al-iman laysa bit-tahalli wala bit-tamanni. A fé não é por desejo e nem identidade. A questão de fé, meus irmãos, não é questão cultural, não é questão de identidade, não é questão eu, meu pai, meu avô, minha família é muçulmana, crente eu também sou. Al-iman, a fé, não é aceitada e não se aceita taqlid. Os sábios da jurisprudência islâmica dizem: innama tajuzu taqlid fi al-ahkam al-fiqhiyya
ama fil iman, imma tu'min ou la tu'min. Não existe imitar na fé, dissimular a fé. Diz os sábios da Sharia, somente é permitido imitar no Islã as questões da jurisprudência, as questões da prática. Por exemplo, alguém entrou na mesquita, se converteu, como que eu rezo? Dizemos a ele, faça da mesma forma que nós estamos fazendo. Tu imita, como é que se jejua? Imita os muçulmanos. Como que reze? Imita a gente. Somente é permitido imitar nas questões da prática, mas nas questões de fé, não é permitido imitar. Ou você tem a fé verdadeira, ou não tem a fé verdadeira. Esse versículo, innamal mu'minuna, somente são crentes, somente são crentes, somente são os crentes perfeitos, os crentes verdadeiros, os crentes sinceros. Quem são? E nem um muçulmano pode dizer, eu sou um verdadeiro crente. Porque Allah fala no Corão, na surata, a estrela, An-Najm, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. E Allah fala no Corão, no outro versículo, e não considerem a vós mesmos puros. Não se considere puro, um crente perfeito, um temente perfeito, aquele muçulmano exemplar, porque Allah é Ele que sabe quem é o exemplar. Quem é o verdadeiro crente? Como fala no segundo versículo da surata 8, innamal mu'minuna, somente são crentes, alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. São aqueles, quando é mencionado o nome de Allah, seu coração treme, os seus corações tremem. Onde estamos nós nesse versículo? Quando é mencionado o nome de Allah, onde está a nossa cabeça? Onde está nosso coração? Quando pegamos o Corão para ler, onde está a nossa concentração? Quando falamos com nossos irmãos, com nossa família, falamos das coisas mundanas. E quando lemos o Corão, lembramos de coisas mundanas. Na época do Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, o melhor muçulmano depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o primeiro homem a entrar no paraíso depois de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na época dele chegaram o povo do Iêmen, os iemenitas em Medina, e viram os sahabas lendo o Corão e começaram a chorar, aqueles iemenitas. Então o Abu Bakr disse, por que vocês, o Abu Bakr disse, do que eles estão chorando? Uthman respondeu, يا أبا بكر هكذا كان حالنا عندما كنا نسمع القرآن هكذا كنا قبل أن يقسو قلوبنا. لا إله إلا الله. Disse Uthman e Abu Bakr, te lembra? Eles só estão vendo a gente chorando. Viram a gente e choraram por saber que nós vimos mensageiros de Allah. Viram a gente recitar o Corão e começaram a chorar. Disse Uthman bin Affan a Abu Bakr, assim eram os nossos corações, antes de eles ficarem endurecidos igual uma rocha. Isso foi dito por quem? Abu Bakr Uthman bin Affan. 2 anos depois da morte do profeta Muhammad. O que seria de Uthman se visse a situação dos muçulmanos hoje no mundo? Leiam o Corão e não compreendem. Leiam o Corão e não escutam. إذا ذكروا الله لا يتذكروا. Quando dizem para ele, teme Allah, não temem. Quando dizem para o muçulmano, muitos hoje, horário da oração, dunya wa dunya, minha vida terrena, eu estou ocupado. Depois, nós levantamos as mãos para o céu e dizemos, Allahumma ansurna ala al-zalimin, Allahumma ansur ibadaka al-mu'minin. Ué? Aina? Nós levantamos as mãos para os céus chorando, ó Allah, ó Allah, socorra os teus servos, estão sendo oprimidos, socorra os teus servos crentes. Cadê eles? Cadê os crentes? Que crentes que nós estamos falando?
parte da nação islâmica, tastarith, pede ajuda, proteção, apoio e confia nos Estados Unidos.